Saiu agora. Temer é consultado sobre estratégia para proteger Bolsonaro de uma eventual prisão. Entenda. Segundo informações da Veja, em abril, o ex-presidente Michel Temer e o deputado Elmar Nascimento, do União Bahia, se encontraram para discutir a disputa pela presidência da Câmara, prevista para fevereiro do próximo ano. Elmar Nascimento, aliado do atual presidente Arthur Lira, é candidato a sucedê-lo. Apresentou a Temer uma proposta que, na prática, seria um gesto em direção à oposição e aos aliados de Jair Bolsonaro. O PL, partido do ex-presidente, é a maior bancada na Câmara com 95 deputados. A proposta consiste em uma espécie de anistia parcial para Bolsonaro, que está sob investigação em múltiplos casos que poderiam resultar numa possível prisão. A ideia é a seguinte: se Bolsonaro for condenado a 10 anos por uma suposta tentativa de golpe, por exemplo, a pena seria suspensa pelo mesmo período, desde que ele não cometesse novamente o mesmo crime nesse intervalo. Em outras palavras, a execução da pena seria suspensa e Bolsonaro não seria preso em caso de condenação. No entanto, os efeitos da condenação, como a inelegibilidade, permaneceriam. Assim, ele continuaria impedido de concorrer nas próximas eleições. Para que essa medida tenha eficácia, ela precisaria ser aprovada por deputados e senadores. Na conversa, o argumento usado foi que, no passado, crimes de tortura e homicídio da ditadura foram anistiados como um gesto de pacificação do país e que é necessário um movimento de todas as partes nesse sentido. Michel Temer foi consultado devido à sua relação com o ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos sobre Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Moraes comandou o Ministério da Justiça durante o governo Temer e foi indicado pelo ex-presidente à corte. No entanto, a revista Veja não obteve retorno ao tentar contato com o ex-presidente. Bolsonaro recentemente tomou conhecimento da proposta de anistia parcial, mas indicou que não a apoiaria. Ele afirmou: só depois que enterrarem o meu corpo, ressaltando que não há motivos para continuar impedido de disputar as eleições. Onde é que está Milton Mourão? Onde é que está a Tereza Cristina? Tem tanto senador aí, pô, você vai puxando, você fala, meu Deus do céu, esse pessoal tá fazendo o quê? Aí eu lembro o Marco Antônio do passado recente, batendo muito, e eu continuo batendo, eu vou bater, se a galera não gosta, problema, eu não tô nem aí, que eu vou defender o que é certo, né? A Tereza Cristina se elegeu com o Bolsonaro, tecnocrata, que nem o Tarcísio, tecnocrata. E percebam que os tecnocratas, eles têm uma tendência muito clara. Eles não conseguem abrir a mandíbula, eles não conseguem abrir a boca para falar qualquer coisa de qualquer ministro do Supremo que não seja um elogio, que não seja uma lambida gostosa nas botas de couro dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso. Eu não sei porquê, é um fenômeno esse. Mas é interessante, você nota que tecnocrata só está interessado em papinho de gestão. Por quê? Aí eu fico pensando, né? É cálculo político, será? Então a Tereza Cristina se elege pela direita, no fundo ela é uma radical do centro, e mais profundo um pouco, ela apoia o regime ditatorial do Supremo Tribunal Federal. Percebe como são várias camadas? Ainda tem gente falando, pô, Marco, não seja injusto, não faça isso, não fala que o... Imagina, como é que você pode falar que o Tarcísio apoia o Alexandre de Moraes? Chega num ponto em que a pessoa não fala. Depois você vê que a pessoa tá junto.
com os ministros do Supremo em viagem. Depois elogia. É um convite só à audiência. Quando eu postei isso no Instagram, eu sabia que ia dar um ódio desgraçado do pessoal que me segue lá. Porra, Marco, eu gostava de você, mas você tá insuportável enchendo o saco do Tarcísio. Querem que eu repita o que ele falou? Ah, Marco, mas ele não falou isso. Foi aspas do Poder 360, que ele não refutou. Com o Alexandre de Moraes a gente não briga, a gente se une a ele. Tá? Entendeu? Vocês querem que eu desenhe? Não. Eu posso desenhar aqui atrás. Com o Alexandre de Moraes, a gente não briga. A gente se une a ele. O que a Tereza Cristina faz? Ela é interlocução também. Pô, mas o Bolsonaro tem que ter alguém conversando com o Supremo Tribunal Federal. É sério isso? Estados Unidos tinha alguém conversando, infiltrado na Al-Qaeda. É infiltrado, né? Infiltrado. É agente de operação especial. Você negocia com terrorista, com quadrilheiro, com sequestrador. Venha ao lado supremo da força. Um Supremo que adora prender senhora de 71 anos de idade e dar pena de morte para elas. Que lado supremo da força, hein? Luke Skywalker teria inveja de um Supremo devorador de velhinhas. Supremo devorador de velhinhas. O Supremo que matou Clériston pelas mãos do Alexandre de Moraes. Venha para o lado supremo da força, que sequestra Felipe Martins, que sequestra Daniel Silveira, que aterroriza a família desses caras, que vai para cima do jornalista Alan dos Santos, que fecha o Terça Livre. Venha para o lado supremo da força, que promove o ódio, que promove uma polícia secreta, que é o CIED, para caçar conservador, né, Tereza Cristina? Mas você não está nesse Brasil, né, Tereza Cristina? Você não está no Brasil da audiência que a gente veio ver aqui nos Estados Unidos, de denúncia desses abusos. Não, você está no Brasil que acha que isso é uma grande bobagem. Não é o Brasil do Marcel Van Hatten, é o Brasil Suíça, do Tarcísio. É o Brasil do gestor. Hoje tudo é gestão. Não tem liberdade de expressão. Esse papo é superestimado. O Marco Antônio é muito radical. Aliás, se caçarem ele, melhor. Porque este cara não me enche mais o saco também. É um idiota. Aliás, é um bando de idiota. É assim que o Tarcísio faz todo mundo que fala em liberdade de expressão parecer. E a Tereza Cristina também. E todo mundo que fica quieto também. Por isso que eu tenho nojo do silêncio ensurdecedor dos omissos. Mais do que da verborragia tirânica do Alexandre, do Barroso, do Gilmar Mendes, porque eu espero a verborragia tirânica e nojenta e nefasta desses caras. Mas eu não esperava. Não esperava o silêncio ensurdecedor desses eleitos debaixo da asa e com o apoio do Jair Messias Bolsonaro. Isso aí, Marcão. E quando o Marco, o Serrão e a Fabi trazem esses comentários, em especial relacionando com a censura que nós vivemos no Brasil, a gente tem que relembrar isso, é sobre também essa matéria que a Gazeta colocou no ar, e a gente vai colocar o print para vocês aí. O Daniel Silveira, citado inclusive pelo Marcão aí, como é a rotina do ex-parlamentar preso há 754 dias. O cara tá preso lá, ampla defesa que nada, o cara tem direito a nada, e o STF, o lado supremo da força, faz isso e tem feito isso com o nosso país. E é por isso que o Bolsonaro nessa live fala sobre esse perigo da censura destruir a direita. Aliás, Fabi, a gente tem que puxar isso também para o lado da regulação das redes sociais, que até surpreendentemente a Tereza Cristina falou de uma forma até boa sobre isso, mas inserindo no novo Código Civil, que é o grande legado que o senador Rodrigo Pacheco quer deixar, e fala sobre esse padrão Alexandre de Moraes para regular
a internet brasileira. A gente está sofrendo de todos os lados esse aperto para desgraçar o país, né, Fabi? Aqui, ó, é para o Marco Antônio, para ele poder dar para a galera que fica acusando ele de ser ideológico demais, né? Não tem ideologia demais, gente. Nós estamos numa guerra. Vocês estão de brincadeira com a nossa cara? Se não se sensibiliza com o que nós vivenciamos, se sensibiliza, então, com as mais de 1.000 pessoas que estão presas com tornozeleira eletrônica, que já foram julgadas, condenadas pelos atos do 8 de janeiro, sendo que muitas nem estiveram presentes. Né? Eu já falei, vou repetir aqui, para quem não viu, a querida Cris Grêmio tem uma playlist aqui na Gazeta do Povo que ela entrevista pessoas comuns que passaram por isso, e lá existem várias denúncias muito bem fundamentadas de cidadãos comuns que estão com as suas vidas acabadas, detonadas. Então, quando você é o governador, como é o Tarcísio, eu sei que eu tenho que falar aqui, mas eu vou continuar, quando o governador Tarcísio, que é dono do maior PIB, né, do Brasil, fica em silêncio em relação a isso, e o pessoal fala, não pode cobrar porque não pode fazer nada, pode sim, a começar pelo secretário dele, que se chama Kassab, né? O Kassab, para quem tem dúvidas, aí dá para colocar até na boca do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi claríssimo em dizer quem era o Kassab e que deveríamos todos nós ficar longe dele, porque o Kassab articula essas coisas como, por exemplo, o legado que está sendo deixado por Rodrigo Pacheco, além da covardia extrema, né, e de total sincronia com o sistema, está tentando deixar esse Código Civil, que tem vários absurdos, vários, e entre elas é passar a PEC 2630 de uma outra forma. Né? A gente já tem isso pelo próprio TSE, tá? Na prática, a gente já vivencia que conteúdos podem ser derrubados pelo Tribunal Superior Eleitoral sem obediência ao Marco Civil, né? A outra lei superior, inclusive, né? Que é a lei do Marco Civil, e direitos fundamentais, que são toda hora relativizados, né? Esses direitos são cláusulas pétreas da nossa Constituição. Então, já vem de pronto um Código Civil que tem várias buchas, várias pautas ideológicas, onde não deveria, porque a gente trata nas relações civis de relações entre pessoas, basicamente. Então, não é o Estado que tem que dizer para você como que tem que funcionar aquilo ou aquilo outro. Ele tem que te garantir, já que ele se coloca nessa posição, de dar segurança jurídica. E nós não temos segurança jurídica, então temos que começar pelo começo. O começo é não se aliar, não se compadecer, não ter falas amenas com quem prega dia, noite e dia a prisão de inocentes. Né? E do próprio presidente Bolsonaro. Não tem coerência, não tem como, não tem, gente, não tem. E esse Código Civil, eu tenho muito receio que ele passe, assim como a PEC que eu estou falando, que é do senador Alessandro Vieira, que está tentando já passar uma PEC de gastos, uma PEC de guerra, uma PEC aí para sanar os problemas do Rio Grande do Sul, sendo que o ano passado teve catástrofe no Rio Grande do Sul e o governo federal não passou 1/3, galera. 1/3 não foi repassado, ou melhor, só repassou 1/3, ao contrário. Só repassou 1/3 do dinheiro que deveria ter passado. E aí eles alegam o seguinte, olha só que coisa complicada, como não dá para ser muito suave nessas horas. O que o governo federal disse? Que os prefeitos não souberam pedir, porque realmente é muita burocracia para quem está na ponta. Como que era no governo Bolsonaro? Ele tinha uma secretaria específica para, então, dar, né, a vazão às emendas que já tinham sido disponibilizadas pelo orçamento do governo federal e que precisava chegar na ponta nos municípios. E sem se importar qual partido que era aquela prefeitura. Quando o Bolsonaro saiu, essa secretaria que ajudava a tirar a burocracia ou desvendar a burocracia, sumiu. E agora é muito fácil. Lula e seus asseclas colocar o dedinho na cara e falar, o dinheiro estava aqui, vocês não vieram pegar porque vocês não quiseram. Enquanto ele fica desfilando com aquele cara que é o governador do Rio Grande do Sul, só se preocupa também em trocar colete, né? E pagar de santo, quando todo mundo se lembra o que ele mesmo fez na pandemia, para nem falar das coisas das enchentes. E outra coisa, é obrigação, tá, gente, de político fazer isso pelo povo. Obrigação, a gente está tendo que elar o óbvio.
e retratar o que o cidadão comum está passando, porque o peso do Estado contra o cidadão, você aí do outro lado, eu aqui, a gente não tem como lutar, tá? Então, toda essa tirania que hoje a gente está vendo, está sendo pregada lá no Rio Grande do Sul, a quantidade de gente cruel, do tanto de comentários, do tipo assim, eles são bolsonaristas, não merecem ajuda. Lixo de pessoas, vocês não merecem nem mesmo a minha compaixão, tá? Porque não se trata de política, eu não quero saber em quem o fulano votou, eu quero só saber que aquela pessoa está em cima de um teto, vendo às vezes a sua família passar, boiando, porque já morreu. Vocês não têm sentimento. Então não adianta vir Dona Anitta agora, Felipe Neto, vou falar o nome de um por um que eu for me lembrando. Agora, na segunda-feira, depois que curtiu o final de semana todo e curtiu com a nossa cara, falar que vai ajudar. Tá bom, toda ajuda é bem-vinda, mas pelo menos tenha a decência de dizer: eu errei, eu não vi, eu deveria ter dado atenção, eu tenho como mobilizar, eu tenho seguidores. Parabéns para o Whindersson Nunes, que eu tenho minhas considerações, minhas ressalvas pessoais, mas dá um show de civilidade do que uma pessoa é capaz de fazer quando está bem intencionada de fato, tá bom? Então, assim, nós estamos em tempos de separar o joio do trigo. E isso, politicamente, como disse o Serrão, os símbolos, para nós, né, que somos tementes a Deus, eles gritam ainda mais. Então, não ouse nos tratar como pessoas ignorantes, porque Deus é aquele que dá sabedoria além da conta. E nós somos o povo que vai levantar e colocar esse Brasil no eixo. Mesmo que custe a nossa liberdade, o nosso julgamento por quem está do outro lado da tela, porque é muito fácil. Então, gente, essas tiranias, esse abuso de autoridade que está mais do que consumado, o que esses ministros estão fazendo, que hoje Tereza Cristina vai lá, concorda, senta junto, é abuso de autoridade. E uma hora, cedo ou tarde, eu espero que cedo, isso será motivo de cassação de ministros, de cassação de gente que fez maldades, se apropriando do poder indevidamente. Então, o que é certo sempre. Jamais relativizem o que é certo porque tem gente fazendo errado. Eu me compadeço do pessoal ainda que levanta a bandeira do politicamente correto nessa hora, tenho pena de vocês, e me compadeço de igual forma quem levanta a bandeira do cristianismo e, na verdade, é um bando de lobo que prefere ir no show da fulana lá, tá? Então não dá para ter dois pesos e duas medidas. A gente cobra isso, que a esquerda, que a mídia esquerdista é desse jeito. Não seremos iguais, não seremos. Então essa é a diferença. Aliás, eu vou até aproveitar, porque mídia como a nossa, como a Gazeta do Povo, só consegue sobreviver porque você aí do outro lado dá o respeito que a Gazeta do Povo merece. Então é através da sua assinatura, através do seu curtir, do seu compartilhar, da sua interação conosco, é através de vocês verem, lerem os diversos artigos da Gazeta do Povo que vêm denunciando isso, não é de hoje. Eu sempre lembro que a Gazeta do Povo ficou do lado, na contramão do mundo, quando teve aquele crime no Sul também, que foi conhecido como as bruxas, que o pessoal lá colocou a culpa, né, no pessoal e disse coisas ali que pareciam com pânico satânico. Veja que a Gazeta ali, lá atrás, ficou do lado da verdade, e agora não será diferente. E quem está nos acusando disso, por nós cobrarmos coerência no momento disso, pelo amor de Deus, mas vá pensar e refletir um pouquinho, porque o que está em jogo é o nosso legado, o que está em jogo é o futuro do Brasil, o que está em jogo, se você tem filhos, é o futuro dos seus filhos. E se você não tem, como eu, você tem que ter, no mínimo, a coerência de se adequar ao que é sempre justo, moral e ético. Então, eu sei que parece uma broncona, mas é um puxão de orelha, porque a gente pode melhorar. E eu incluo nisso também. Então, vamos melhorar juntos, aproveitar a oportunidade de melhorar na tragédia. A tragédia é um alavancador para esse tipo de coisa acontecer. E eu acredito em milagres. Por vários motivos, tá? O principal deles é ainda eu tava conversando, o Deltan veio no mesmo voo que eu, a gente veio conversando e é impressionante, quer dizer,
existem pontos que eu acho que precisam ser melhor aprofundados sobre a necessidade de você extirpar controle concentrado de constitucionalidade. Para mim isso é muito claro, mas para muita gente existe dúvida sobre o que concentra poder de fato no Supremo, o que significa um Supremo de qualidade. Para mim é claro como a luz do dia. Então tem que pegar essa situação toda do Supremo Tribunal Federal e pensar com base, com fundamento na natureza humana e que o ser humano ele tende a abusar do poder que lhe é conferido, principalmente se não tiver freio. O que a gente fez, o nosso constituinte, a gente pode pegar as comissões, pode botar a culpa toda no Ulisses Guimarães, coitado, não é só culpa dele exclusiva, mas toda a nossa Assembleia Nacional Constituinte fez os poderes e pegou o Poder Judiciário, construiu no Poder Judiciário uma Ferrari, em termos de poder pra caramba. Só que não colocou freio na Ferrari. Então é um poder hiper, ultra, blaster, master poderoso que não tem freio. Basta você cooptar o presidente do Senado, tá feito. Você não precisa de mais nada. Corrompa o presidente do Senado, especialmente se você tem esse viés corporativista, que o Supremo, mais do que a gente viu aqui já ao longo de toda a sua história, sempre teve. Ao longo desses últimos 30 anos, ele construiu uma jurisprudência absolutamente ativista. Então você tem os caras invadindo competência de prefeitura, de governo do estado, da presidência da república, do próprio poder legislativo federal, poderes legislativos estaduais, municipais. Dane-se. Fora a imoralidade e a corrupção financeira, que se cavar naquele Supremo, você vai achar tudo que tem de podridão máxima da nossa história e da nossa república. Você vai ver tudo ali. Então, esse é o grande desafio, alinhar essa pauta. O Luiz Felipe de Orleans Bragança tem uma consolidação de projetos muito interessantes nesse sentido. Tem que acabar com o foro por prerrogativa de função, tem que deixar o HC, na minha concepção, no STJ, joga HC para STJ, não pode ter HC subindo para o Supremo Tribunal Federal, transformar o Supremo numa corte única e exclusivamente recursal, sem acesso direto, sem ADI, ADC, ADO, ADPF, sem Randolfo Rodrigues ou Jandira Fegali ou qualquer ou qualquer Zé Mané acessar a corte depois de ser publicada uma lei para o Supremo derrubar a lei numa canetada. Burocrata não eleito derrubando lei numa canetada, provocado pelo partido, pelo membro do partido que perdeu a votação. É esbórnia. Né? Eu falei que é suruba. É suruba. É país de suruba. Vale tudo. Vale tudo. Até burocrata não eleito fazendo as vezes de todo o Congresso, derrubando lei na canetada no dia seguinte da sua publicação. Isso é suruba institucional. Isso é manicômio institucional. País de louco, país de maluco. País que não tem tradição institucional para nada. País de maluco isso daqui. E a grande expectativa dessa audiência de amanhã é exatamente essa, né? Mostrar a dimensão do problema em que o Brasil está inserido, pelos depoimentos do Paulo Figueiredo, do Michael Schellenberger. Parece que vai ter, inclusive, a possibilidade de arguição por parte da bancada democrata e da bancada dos republicanos. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, o Paulo Figueiredo e quem vai prestar depoimento, o Michael Schellenberger, eles vão também depor. Eles vão responder perguntas e arguições feitas por republicanos e democratas. E tem também testemunhas democratas que vão ser colocadas para responder. Então, quer dizer, vai ter também o cara falando o 8 de janeiro era um golpe de Estado, porque isso é um absurdo, tem que cercear mesmo a informação, tem que censurar todo mundo. Vai aparecer. Eu não sei ainda quem é essa testemunha, mas vai aparecer. Então, de todo modo, né, a verdade, quando ela emerge, ela é muito mais forte do que qualquer narrativa. E por mais que os caras, muita gente sofra de cegueira ideológica por parte da esquerda, eles preferem encapsular a narrativa ao invés de enxergar a verdade,
a robusteza documental, a quantidade de denúncias, os casos concretos, os depoimentos das pessoas que foram afetadas por isso, Ludmila Lins Grilo, o Alan dos Santos, estão mandando os depoimentos deles por escrito para o Congresso americano, isso vai ficar arquivado nos anais do Congresso americano. Quer dizer, quando a verdade vem, irmão, não adianta. Eles vão ter que matar todo mundo, que censurar todo mundo para que isso não saia. E eles não vão conseguir fazer isso, porque a gente também não vai parar. Então não espere cobertura idônea da CNN, da Globo News, de nenhum outro canal. A gente está fazendo aqui uma cobertura in loco, numa parceria com a Epoch Times, fio diário em parceria com a Epoch Times. Vou vir amanhã tentar fazer uma pílula com vocês aqui no Sem Rodeios da Gazeta, para a gente conseguir trazer o calor do que está acontecendo aqui e a dimensão desse grande evento, nesse processo de internacionalização dos abusos sistêmicos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal no nosso país.